de lhe cobrar ajuda e conselho, isto é, serviço militar acrescido de contribuições pecuniárias. Apoiava-se no imperioso dever de assistência em questões que envolviam o reino. Um contrato entre a igreja e coroa. Filipe convocou prelados e barões para que com ele examinassem o problema occitânico, mas Filipe Augusto não se dispunha a intervir. Amaury nada conseguiu com ele. As cobranças não o tornaram mais maleável, sensível ou compreensivo. A igreja encontrava-se no impasse. Propor a paz no Languedoc, para evitar o total esfacelamento da cruzada, não resolveria seus problemas com a heresia. Era preciso, mais uma vez, tentar dobrar Filipe. Conrado encontrou a solução alardeando para a cristandade que a heresia estava mais poderosa do que nunca, que havia sido renovada, revivificada pelos recuos da cruzada, e, caso não conseguissem ajuda, a catástrofe seria iminente. O legado não mentia. A ascensão de Guilabert de Castres ao bispado cátaro do condado de Toulouse renovou a heresia. O novo bispo assumiu a missão espiritual e encontrou apoio em todas as camadas sociais. Conrado deu o grito de alarme confiante na ortodoxia da coroa. Filipe Augusto consumia-se em febre. Apesar da doença, pediu que transferissem o concílio para Paris. Iria assistir a ele. Tremendo de frio, o soberano submeteu-se à sangria. Recebeu a extrema-unção. Tomou a estrada para Paris. Viajava em liteira. Sentiu que mal se agravava. Confidenciou aos que o acompanhavam que não tinha a intenção de se envolver no problema albigense. Pretendia apenas informar-se, aconselhar, mas jamais ceder a pressões. Receava, entretanto, que após sua morte os clérigos fizessem campanha sobre seu filho Luís para que se ocupasse do problema. Filipe não chegou à cidade real. Faleceu a caminho dela. O concílio foi profundamente perturbado pela morte do rei, e nada de concreto foi acertado. Conrado pressionou o herdeiro. Luís VIII desculpou-se, alegou nada poder resolver de imediato. Prometeu vagamente ao legado examinar mais tarde as possibilidades de intervenção. Nada indicava que a coroa aceitaria o dom da terra conquistada. Também a paz não estava concluída. A chegada do outono não amenizou as investidas contra os cruzados. O jovem Raimundo Trincavel, filho do outrora Visconde Trincavel, retornou de seu exílio, apoiado por Raimundo VII e Rogério Bernardo de Foix. Foi acolhido como libertador e conseguiu substancial ajuda para empreender a reconquista dos feudos paternos. Enquanto guerreava pelos arredores, seus aliados bloquearam Carcassonne. Golpe fatal. A cruzada perdeu Coriviço. Feneceu. Amaury, ilhado, foi obrigado a aceitar o armistício proposto por Raimundo VII, amortalhando, junto com o ano que findava, títulos e terras que incorporara como seus. Em Roma, Honório aguardava Conrado para discutir sobre a possível intervenção de Luís VIII na questão albigense. O legado afirmou que o novo rei prometera pensar no problema, mas Honório não planejava perder tempo. Era preciso instigá-lo a empunhar armas, a vingar a igreja, e o Papa contava com a manifesta religiosidade do rei e da rainha Branca de Castela. Escreveu a Luís, lembrou-lhe a promessa. Cobrou-lhe engajamento pessoal. Declarou-se pronto a prolongar a trégua entre França e Inglaterra. Diversas cartas remeteu aos prelados do reino. Pediu o empenho dos religiosos junto a Luís VIII. O golpe de misericórdia desferido contra a igreja foi dado por Raimundo VII. O jovem conde entrou em Melgueio. Os habitantes receberam-no de braços abertos. Prestaram-lhe homenagem e juramento de fidelidade. Os condes de Toulouse tinham o condado de Melgueio da Santa Sé. Em 1211, Inocêncio confiscarou. Raimundo, agora, reconhecido como senhor superior, não o tomava de cavaleiros ou barões franceses, mas da própria igreja. Uma humilhação bem maior que as sofridas após a reconquista. Honório era só fúria. Escreveu aos nobres do condado.
Ordenou-lhes que revogassem o juramento e se colocassem sob a autoridade do bispo. Ordens e pedidos vãos. Enquanto isso, em Carcassonne, Amaury assinava o armistício proposto por Raimundo VII. Os condes meridionais deram garantias. Prometeram preservar igrejas, evitar invasão e pilhagem de cidades e terras tomadas, não tentar reaver castelos e fortalezas, devolver bens aos que haviam sido desapossados, não punir habitantes por traição desde que jurassem fidelidade e se mantivessem fiéis. Com o armistício, davam ao jovem conde meios de repatriar cruzados, salvar cavaleiros e vassalos. Em troca, Amaury de Montfort comprometeu-se a conseguir a paz da Igreja para os barões occitânicos. Se a obtivesse, os meridionais estariam salvos. A paz tornava impossível uma nova expedição militar à região. Amaury receberia 10.000 moedas de prata como pagamento. Raimundo apostava em seu empenho em reconciliá-lo com a Igreja. Montfort, completamente arruinado, não perderia a chance de embolsar quantia tão significativa. O armistício de Carcassonne sancionou o fim da Cruzada de 1209. A imensa armada que triunfalmente chegara ao Languedoc 14 anos antes, que tomara cidades e castelos, que vencera batalhas, não resistiu à inexperiência de seu novo comandante, sem dinheiro, sem exército, sem fibra, sem técnica, sem inteligência. Com o armistício, Raimundo VII Trincavel entrou, comovido, em Carcassonne. Em janeiro de 1224, ocupou, pela primeira vez, o castelo dos ancestrais viscondes. Raimundo era bebê quando haviam assassinado seu pai, junto com a mãe, se exilaram na Catalunha. Mas, se o Languedoc comemorava, a Igreja não tinha vitória para cantar. O término da cruzada não a favorecia em nada. Ao contrário, baixar armas significava abandonar o sonho de ver os franceses povoar a Occitânia, de expulsar hereges e heresia, de resgatar a verdadeira fé em domínios infectados por infidelidade e perfídia. Logo, não podia dar a paz a Raimundo VII, perdoar-lhe canonicamente, livrá-lo de excomunhão. As cartas enviadas a Luís VIII por Honório, Conrado e inúmeros religiosos, em janeiro de 1224, versavam sobre um único e mesmo tema, a necessidade imperiosa de organizar uma nova cruzada sob o comando real. Luís reuniu prelados e barões. A decisão tanto esperada e requisitada foi enfim tomada. Honório contou com um rei mais pio que o anterior, que odiava heresias e os que a favoreciam. Contou ainda com a convivência de Luís, durante 24 anos, com a devota Branca de Castela, sua esposa, que muito influenciou em sua religiosidade e decisão. Contou, enfim, com a ganância do rei, que pretendia obter vantagens para o Estado. Ao fim do conselho, Luís definiu as normas que o colocariam à frente dos exércitos. Exigiu as mesmas indulgências e remissão de pecados oferecidas aos cruzados do Oriente. Deu a arcebispos do reino plenos poderes para excomungar pessoas e interditar terras dos que se negassem a acompanhá-lo. Garantiu também a eles plenos poderes para excomungar occitânicos e interditar suas terras. Estabeleceu que a trégua com o rei da Inglaterra e com o de Jerusalém fosse prorrogada por um período de 10 anos, já que era impossível prever o tempo de duração da cruzada e os gastos da empreitada. Cobrou do Papa a confirmação por escrito do confisco das terras oferecidas ao Reino da França. Impôs à Igreja de Roma o pagamento de 60.000 libras parisienses, durante 10 anos, para uso em proveito do país. Luís VIII anexou ainda ao documento uma carta de Amaury que cedia oficialmente ao rei da França e a seus herdeiros, para sempre, as terras conquistadas. Luís não tinha dúvida de que Honório aprovaria, aliviado, suas exigências para organizar a cruzada real. Pensando assim, despachou bispos e arcebispos para Roma. Os religiosos tinham a ordem de não abrir mão de suas imposições. O rei escreveu também cartas para os cônsules de Narbonne,
fiéis defensores da causa da Igreja. Anunciou a chegada próxima. Começou os preparativos para a viagem. Em Roma, Honório III examinou o documento enviado por Luís VIII, artigo por artigo. Conrado acompanhou meneios de cabeça, estupefação, ira, ar de incredulidade. O sumo pontífice se deteve no pequeno comunicado escrito por Amaury de Montfort. Mais uma vez, Conrado viu o Papa enraivecido, apertando os lábios, franzindo os olhos, enrugando a testa. Qual a causa de tanto desagrado? De tantos trejeitos? Honório III detectou interesse, chantagem, jogo político e financeiro, ganância. Luís se engajava na causa da Igreja decidido a dar ordens e não a recebê-las. Preocupava-se em defender o Estado, pedindo garantias políticas, jurídicas e financeiras. Motivava-se a combater pelo reino e não pela Igreja. Aqueceu, aproveitando-se de suas promessas e apelos desesperados. O rei da França exigia um contrato que precisasse em detalhes sua intervenção. Colocava-se como o senhor superior do Albigeois, com total propriedade do país, e proclamava-se livre para conceder domínios, estabelecer vassalos. Poder que se substituía ao dos senhores legítimos, os condes de Toulouse, e ao dos senhores legais, os da casa de Montfort. Ficavam também eliminados quaisquer herdeiros que não fossem os dele. Os domínios confiscados deveriam ser reconhecidos como possessões da coroa para sempre com a aprovação da Santa Sé, privada de receber o censo estabelecido em seu benefício por Simão de Montfort. O ilustre rei da França cobrava oficialmente aquilo que lhe havia sido oferecido, inúmeras vezes, sem compromissos de juramento. Por que, então, Honório reagia? O problema foi que Luís não se contentou com as regalias oferecidas. Queria mais, e Honório não podia aceitar que Luís o forçasse a lhe conceder a direção espiritual da cruzada, outorgando-lhe o direito que pertencia à Santa Sé, e somente a ela, de nomear legados, designar mandatários, escolher prelados encarregados de representá-la. Como podia permitir que os fiéis do reino, e não os da Igreja, excomungassem, interditassem sem limites de poder? Luís queria que tudo lhe fosse dado em possessão para sempre. Ele expunha sacras terras meridionais em seu único benefício, excluindo a Igreja de participar do destino do país albigense. O que aconteceria com os direitos que a Santa Sé havia adquirido ao longo da Cruzada de 1209? Com os domínios que haviam aumentado o patrimônio da Igreja? Com o censo de 3 moedas por família, instituído por Simão? Com os castelos deixados como garantia? Com os principados tomados pela Igreja? Com os direitos sobre castelos, cidades e domínios, dados por Simão e Amaury, bispados e abadias? Decididamente, suas propostas eram inaceitáveis, mas como recusá-las sem se comprometer? Anos e anos pregando a unidade da Igreja e a salvação da cristandade como os motivos primordiais da cruzada, como abandonar os interesses espirituais e privilegiar os temporais. O Papa esbarrava em problema de difícil solução. Ocupava a posição de pedinte. Era a Santa Sé que precisava de ajuda. Luís manejava a faca, detinha o queijo, e, enquanto vigorasse sua supremacia, o Papa estava em desvantagem. Não podia dispensar a interferência real nem confidenciar os verdadeiros motivos que o impediam de atender às reivindicações de Luís. Sua única saída era inverter o jogo, colocar Luís no lugar de pedinte. Honório traçou a estratégia que usaria. Suspendeu a cruzada. O motivo? Socorro urgente para a cruzada à Terra Santa. Não estava preocupado em convencer Luís de que sua prioridade tinha mudado de rumo. O importante era impedir que a amada partisse até que conseguisse dobrá-lo à sua vontade. Para deixar o rei receptivo a seus desejos, blefou, anunciou que pretendia dar à Raimunda a paz da Igreja sob a promessa de expulsar os hereges, reparar os danos causados ao clero e restaurar a honra de Amaury. Tudo estava preparado para que o conde se submetesse às ordens da Santa Sé.
Porém, como sabia ser difícil confiar em suas promessas, fez um pedido a Luís, que o rei mantivesse em segredo a anulação da cruzada. Raimundo precisava continuar a se sentir ameaçado. Única garantia de que obedeceria, honrando a submissão prometida. Conrado foi encarregado de levar pessoalmente a carta até Luís VIII e responder às suas questões. Honório sabia que a morte de Filipe Augusto havia piorado muito a situação de Raimundo. Seria inútil, para o conde de Toulouse, solicitar a interferência de Luís VIII em prol do reconhecimento de seus direitos. Estava claro que o atual rei desejava exatamente o contrário. Logo, ao conde só restava negociar diretamente com Honório. Se Honório agiu ameaçando a coroa, tentando dobrá-la a seus desejos, Luís VIII reagiu e se negou a compactuar com a Igreja. Em carta, mostrou sua surpresa com a mudança de planos da Santa Sé, que decidira priorizar o socorro ao Oriente e a reconciliação de Raimundo VII em detrimento da expedição real. Quanto a manter a ameaça de guerra, informou que não se prestaria a este papel. Luís reagiu exatamente como o Papa queria. Ao anunciar ao rei que a Igreja desejava o perdão canônico de Raimundo, Honório sondava as intenções de Luís. Se aceitasse manter a ameaça de uma cruzada, mostraria total desinteresse temporal e afirmaria seu desejo exclusivo pelo triunfo da fé. Se demonstrasse contrariedade e recusasse, deixaria claro que cobiçava terras e aceitaria qualquer coisa para impedir que o conde fosse agraciado. Luís aceitara tomar a cruz como representante do poder, fizera da cruzada um negócio e ia usá-la não só para obter o país albigense, mas para tomar a Gasconha e o Poitou dos ingleses e ampliar seus domínios. Honório barrou-lhe o caminho. Ameaçou-o para fazê-lo baixar o preço, moderar suas pretensões, tornar-se o pedinte. Raimundo VII, distanciado das manobras políticas de coroa e igreja, viu na reconciliação a possibilidade de regrar sua situação com Honório. Ela era das piores. Com a retomada de Toulouse e de Melgueil, transformou-se em usurpador. Com a expulsão de Amaury, configurou-se como inimigo supremo dos católicos defensores da cruzada. O conde precisava de bons advogados para negociar com o Papa. Apelou ao jovem primo que ocupava o trono da Inglaterra. Henrique III, após a morte de João sem terra, unira a coroa inglesa com a Igreja e gozava de privilégios como fiel vassalo do papado. Sua interferência não estava isenta de interesses. Henrique também não queria a cruzada real. Sabia que Luís VIII tinha planos de invadir suas terras no continente. Estabelecida a aliança, Raimundo enviou embaixadores a Roma. Honório recebeu-os. Escutou-os. Escreveu a Raimundo, avisou que devia submeter-se, obediente e humilde, ao legado Romain Frangipani, cardeal diácono de Saint-Ange, enviado pela Igreja. Arnaldo Mauri convocou Raimundo VII, Rogério Bernardo de Foix e Raimundo Trincavel para uma conferência. Arnaldo tinha ordens de Honório para que a negociação transcorresse segundo as formas canônicas legais. Só assim Luís ia sentir-se verdadeiramente ameaçado. Além disso, precisava garantir a paz da Igreja, preservar seus direitos, caso a cruzada real não se realizasse jamais. O Papa sabia que Raimundo não estava só, que possuía aliados poderosos, vassalos devotados a ele e ao catarismo. Todos poderiam jurar solenemente que reprimiriam a heresia, restaurariam a fé católica e seriam fiéis à Igreja, mas promessas nada garantiam. Não seria a primeira vez que as quebrariam. Logo, tudo devia ser feito legalmente, por meio de juramento que os obrigasse ao engajamento. Caso traíssem a palavra dada, Honório estaria em condições de, novamente, pregar a cruzada real e obtê-la, porque Luís a desejava. Condes e visconde prometeram o que lhes for exigido, manter a fé católica, livrar-se de hereges e confiscar-lhes bens, indenizar igrejas, expulsar salteadores, confirmar liberdades e privilégios a religiosos. Fizeram também exigências,
que caducassem as investiduras de Simão, que os direitos legítimos dos príncipes occitânicos fossem reconhecidos. O ato foi redigido, selado, enviado ao Papa. Nenhum juramento ainda. Promessas apenas. O procedimento canônico de reconciliação implicava o parecer do Sumo Pontífice. O Papa recomendou ao abade que trabalhasse para que Raimundo cumprisse as exigências. Ao mesmo tempo, Honório escreveu aos prelados. Proibiu-os de concluir com Raimundo VII qualquer acordo, qualquer paz que pudesse trazer prejuízo, escândalo e eterna ignomínia para o clero, o povo e a Igreja Universal. Na abertura do Concílio de Montpellier, os barões occitânicos negociaram devoluções, pagamentos, partilhas. Regularizaram situações. Terminado o concílio, Raimundo VII e Arnaldo Amaury prepararam a embaixada para levar a Roma o documento firmado. Após promessas e juramentos, a reconciliação dependia da absolvição dos occitânicos. Em setembro, Luís VIII tomou conhecimento do Concílio de Montpellier. A reconciliação de Raimundo, já aliado ao rei da Inglaterra, dificultaria a expulsão dos ingleses do continente. A Cruzada Albigense, em contrapartida, representava a possibilidade de enfraquecer o domínio plantageneta e se apossar de suas terras. Luís VIII não podia permitir que Raimundo fosse perdoado. Guido de Montfort foi escolhido para impedir que ele obtivesse a paz da Igreja. Recebeu importante missão: desconsiderar os príncipes occitânicos diante do Papa. Os meios utilizados: desacreditar promessas e juramentos feitos pelos sulistas. Afirmar ao Papa que seriam transgredidos como sempre o foram. Semear dúvidas também sobre a restituição de bens eclesiásticos, sobre a expulsão de hereges. Honório limitou-se a ouvir. Divertia-se com a estratégia de Luís, com as intrigas de Guido, com os embaixadores de Raimundo. Todos acabaram partindo sem conhecer a decisão tomada pela Igreja. O cardeal diácono, Romain de Saint-Ange, preparou-se para a nova missão. No início do novo ano, Honório enviou cartas anunciando aos barões do reino e ao povo das cidades a chegada à França do legado Romain. Luís VIII e Amaury de Montfort também receberam cartas. Nelas, Honório comunicava que Romain gozava de plenos poderes para tratar do problema albigense. Qualquer negociação, naquele momento, atenderia aos interesses da Igreja e não aos da coroa. Honório conseguira inverter o jogo. Apesar de apelar por uma cruzada real, seu triunfo residia no fato de poder, a qualquer momento, concluir a paz com os príncipes occitânicos, e Luís não podia deixar que isto acontecesse. As negociações entre Romain e Luís não foram amenas. Ambos tentavam tirar vantagens do que tinham para oferecer. O primeiro passo dado na mesma direção foi concordarem na organização de um novo concílio. Convocaram Raimundo para pleitear absolvição, Amaury para defender direitos de conquista. Do encontro, resultaria a paz da Igreja para a Occitânia ou a cruzada real para Luís. Os occitânicos ingleses estavam ansiosos com a demora da absolvição. Passado um ano do Concílio de Montpellier, Raimundo ainda aguardava a decisão papal. O silêncio da Igreja intrigava Raimundo, incomodava o rei da Inglaterra, que temia a cruzada real. Henrique enviou embaixadores a Toulouse. Alertou o primo para que se mantivesse em guarda. Engajou-se em nova aliança. Ofereceu-se para negociar com a Igreja. Se nada conseguisse, defenderia as terras do primo, faria valer seus direitos contra o rei da França e outros inimigos. Se Raimundo e Henrique tinham cuidados que tomar, a Santa Sé estava tranquila. Sabia que Luís não desperdiçaria a chance de anexar o país albigense e as terras plantagenetas ao reino. Honório preparou-se para a cruzada real. Escreveu a 2 prelados. Acusou o conde de Toulouse de praticar atos que desmentiam suas palavras. Lançou acusações desmerecidas. As falsas informações frutificaram. Inúmeros religiosos posicionaram-se contra Raimundo.
Outro fato enfraqueceu sua defesa: a morte de Arnaldo Amaury, em fins de setembro. O ferrenho adversário de Raimundo VI se havia tornado um fervoroso partidário da paz no Languedoc, um precioso aliado de Raimundo VII. Arnaldo empenhou-se na reconciliação do conde, e entre eles nasceram fortes laços de confiança. Com o desaparecimento do abade, Raimundo perdia um insubstituível defensor para representá-lo no concílio. O concílio de Bourges foi em novembro. Diante do cardeal Romain, Raimundo VII repetiu o juramento de Montpellier. Propôs que o legado visitasse as cidades de seus estados, que constatasse, ao vivo, se a verdadeira fé havia sido restabelecida ou não. Como prova de sua ortodoxia, declarou-se pronto a responder sobre os artigos de fé caso desejassem interrogá-lo. O conde de Montfort advogou os seus direitos. Desenrolou pergaminhos e papéis, bulas pontificais que desapossavam Raimundo VI e o condenavam por crime de lesa majestade. Amaury comentou-as. Lembrou a decisão tomada no último concílio de Letrão. Pediu que fosse confirmado na possessão de domínios que haviam pertencido, outrora, à casa de Toulouse. O conde de Toulouse clamou por justiça. Não podia ser acusado de proteger a heresia. Esta havia sido a acusação feita a seu pai. Não podia responder por um crime que não praticara. Lutava por suas terras. Os domínios em questão eram sua herança, e estava pronto a prestar à igreja e à coroa deveres de vassalo, juramento de homenagem e fidelidade. Amaury reagiu. Raimundo ripostou. Argumentaram. Discutiram. Direitos legítimos versus direitos legais. Não houve possibilidade de entendimento. Romain interrompeu a discussão. Não podiam enumerar indefinidamente motivos que dessem ganho de causa a um ou ao outro. Considerou que sobre Raimundo VII pesavam inúmeras acusações que o desmereciam e desacreditavam diante da Igreja e do Papa. Concluiu que só poderia absolvê-lo caso abandonasse seus domínios e renunciasse, para sempre, tanto em seu nome quanto no de seus sucessores. Raimundo descontrolou-se quando percebeu que a Santa Sé queria obrigá-lo a assinar seu próprio desapossamento e a deserdação de sua linhagem. Uma exigência impossível de obedecer e jamais proposta antes. No ato de junho, ficara estipulado que Honório pediria ao conde de Montfort a entrega de seus títulos de propriedade. Em julho, o documento fora confirmado sem nenhuma reserva. A cláusula fora reiterada em agosto sem ressalvas. O conde pedira reconciliação para evitar expedição real e recuperar, temporal e espiritualmente, direitos sobre seus domínios e títulos. Um negócio, não há dúvida, mas um negócio válido, incentivado pela própria Igreja. Logo, impor tal condição a quem humildemente requeria perdão era trair o próprio princípio de paz da Igreja. Nenhum legado desapossara os que haviam aceitado o juramento de paz. Nem sequer Simão confiscara bens daqueles que lhe haviam jurado fidelidade. Ao contrário, os juramentos, proferidos de acordo com o direito canônico ou feudal, eram o único meio de evitar guerra e confisco. As queixas de Raimundo não foram levadas em consideração. Romain passou à votação. Exigiu voto por escrito. Sigiloso. Ameaçou excomungar quem divulgasse sua decisão. O veredicto cabia a Honório e a Luís VIII. O concílio de Bourges estava encerrado. Nele, nada foi decidido, nada, julgado, nenhuma sentença, votada. Havia muito a Igreja já decidira, julgara, sentenciara. Repetia o papel desempenhado no concílio de Saint-Gilles. Recusava-se a reconciliar Raimundo VII, porque o conde se negava a obedecer a uma ordem que, de antemão, ela sabia que ele não aceitaria. O concílio teve por finalidade criar condições favoráveis para a Cruzada Real. Pressionar Luís VIII a se engajar no problema albigense, aproveitando-se de sua ganância por terras.
Honório 3 graus Celsius cuidou para que garantias quanto às terras albigenses fossem dadas a Luís VIII, não se descuidou, no entanto, de deixar bem claro que o controle espiritual da cruzada ficaria a cargo do legado Romain, devotado à Santa Sé. Da cruzada ao Oriente ninguém mais ouviu falar. Foi adiada. Já não era prioridade para o imperador, nem para o Papa, nem para a Igreja, nem para a cristandade, faminta de indulgências. Em Bourges, muito mais que em qualquer outro lugar, assistiu-se à mais extraordinária demonstração de poder e autoridade da Igreja. Ela pressionou barões occitânicos a demandar a paz, a retornar à unidade da Igreja, obrigou o soberano francês, por meio de chantagem, armadilha e comércio, a diminuir seu preço, a negociar, é claro, mas de acordo com a sua vontade e condição. A extorsão. Decidida a cruzada, Luís VIII precisou de 2 meses para definir as condições jurídicas, políticas e econômicas, outros 2 para mobilizar a armada, mais 2 ainda para estabelecer o plano de campanha e ganhar a estrada. A questão financeira não encontrou barreiras. A Igreja não criou dificuldades para assegurar a contribuição anual. O rei reuniu o parlamento em Paris. Ao final do conselho, Romain, representando o episcopado, e Luís, a alta nobreza do reino, redigiram o ato que oficializava a cruzada real. Os grandes vassalos prometeram ao rei conselho e ajuda. O procedimento legal estava concluído. Em 3 dias, Raimundo foi condenado pelo legado, todos os direitos de Amaury sobre as terras conquistadas, transferidos para Luís VIII. As cláusulas canônicas que tornavam possível a cruzada real foram proclamadas pelo cardeal de Saint-Ange. Luís, sua família e seu reino e os que estavam ao seu lado foram tomados sob a proteção da Igreja. Raimundo VII, seus aliados e cúmplices, excomungados. O fracasso da Cruzada de 1209 fora a total separação dos poderes temporal e espiritual, dos direitos feudal e canônico. Em 1226, a Igreja conseguiu eliminar as dificuldades que acarretavam forças que se opunham, conseguiu juntar poderes e direitos. Luís VIII tomou a cruz em janeiro. 2 meses depois, o novo parlamento reuniu-se em Paris. Tudo foi regrado com minúcia de detalhes. Bem antes da partida de Luís, vários senhores occitânicos submeteram-se. Ofereceram suas terras em troca da paz. Prometeram cortar ajuda e conselho, armas e suprimentos dados a Raimundo VII, ao conde de Foix e a Raimundo Trincavel. Até a comuna de Avignon, que desempenhara papel importante durante a Reconquista e apoiara Raimundo VII, enviou embaixada a Paris. A cidade ofereceu passagem armada real e, como garantia de sua promessa, entregaria reféns e fortalezas. Para Luís a oferta era salvadora. Ele necessitava atravessar o rio, e Avignon contava com uma boa ponte de pedra, que tornava a travessia mais rápida e segura. Luís concordou com Honório. Raimundo VII e seus aliados fariam o que lhes fosse pedido sob a ameaça de uma cruzada real. A iminência da guerra, num país já devastado, exaurido, semeou o terror, levou os empedernidos adversários a capitular antes mesmo que o exército partisse. Luís aceitou a oferta de Avignon. Sem cuidados. Se igreja e coroa comemoravam, a euforia estava longe de atingir barões e cavaleiros com a mesma intensidade. Os vassalos do reino não se sentiam entusiasmados em participar de aventura tão perigosa. Oscilavam entre o desejo de servir a Igreja e a fé católica e a desonra que isso significava combater barões que se haviam submetido e estavam sendo condenados injustamente. Luís VIII não deu atenção a melindres, impôs engajamento, escolheu voluntários, estipulou contribuições pecuniárias aos que se negassem a participar. Autoritariamente. Muito mais do que por convicção, medo e respeito os fizeram tomar a cruz. Nem sequer os religiosos se mostraram entusiasmados. Temiam que as contribuições,
por 5 anos consecutivos, arruinassem os estabelecimentos religiosos. Muitos se lamentavam. Muitos se recusavam a contribuir. Muitos, ainda, se limitavam a depositar metade da quantia estipulada. Independentemente de entusiasmo ou temor, no dia marcado, sob hoste real, a imensa armada, comandada por nobres, abençoada por arcebispos, bispos e abades, rumou para o Languedoc. À frente, os estandartes marcados pela rubra cruz, símbolo da santificada guerra, mesclavam-se aos enfeitados pela alva flor de lis, símbolo da realeza francesa. Antes da partida e pelo caminho, os senhores occitânicos submetiam-se ao rei, ofereciam suas terras em troca da paz. Porque barões e cidades que se haviam entregado de corpo e alma à reconquista, que haviam enfrentado cercos prolongados, que haviam lutado e matado por honra e justiça devidas à casa de Toulouse, se submeteram totalmente ao rei da França, negaram ajuda e conselho àquele que, até bem pouco tempo atrás, fora alvo de tanto respeito e carinho. Medo. Não somente distorção, confisco, vandalismo, destruição, violência e humilhação, mas medo do rei. Como se insurgir contra o rei da França impunemente. Um rei se transformava em personagem sagrado, em mito. Fazia 4 séculos, a realeza francesa se havia distanciado de outras monarquias e se havia constituído como de origem divina. O rei era sagrado por unção e se tornava o representante temporal de Deus na terra da França. Já não era como os outros senhores. Consagrado, transformava-se em ser sobrenatural, dotava-se de poderes taumatúrgicos. A defesa da cristandade era para ele missão sagrada. Ungido do Senhor, o rei da França era depositário de misericórdia, piedade e justiça. Tal mística se alimentava, exclusivamente, de medo, respeito e confiança. Um rei que curava feridas só podia trazer a paz. O medo de uma nova guerra e de suas consequências confundia-se com a esperança que se depositava no Salvador, naquele capaz de restabelecer paz, justiça e respeito, naquele capaz de fazer milagres. O clero aproveitou-se do poder miraculoso que investiu o rei da França assim que Luís VIII anunciou a cruzada. Bispos e abades semearam pânico, malhas terríveis e irreversíveis jamais experimentados anteriormente como punição real e divina. Ao mesmo tempo, insuflaram confiança, misericórdia e justiça na sublime missão do rei ungido. Exploraram a duplicidade da imagem real, propiciadora de medo e amor. No Languedoc, o clero trabalhou ativamente junto a feudatários, poderes urbanos e povo. Bafejou em todos, homeopaticamente, temor e esperança. Honório tratou de assegurar a neutralidade dos reis de Aragão e da Inglaterra. Jacques I de Aragão, ao contrário de Pedro II, comportou-se como um verdadeiro vassalo da Santa Sé. Reuniu a Assembleia. Considerou pedidos e ameaças. Ordenou que ninguém tolerasse hereges ou acolhesse defensores de heresia. Em contrapartida, Henrique III, primo do conde de Toulouse, tinha todo o interesse em manter a aliança, lutar ao lado de Raimundo. Henrique estava aflito para combater contra a armada francesa, para reconquistar as terras tomadas pelos franceses. Poderia fazê-lo enquanto Luís estivesse ocupado no Languedoc. O rei da Inglaterra já se armava para atacar quando recebeu carta de Honório III. Sem grandes rodeios, o Papa lembrou-lhe os princípios canônicos sobre os quais se fundava a cruzada: interdição do país, excomunhão de partidários de heresia, confisco de domínios. Honório expôs criteriosamente o procedimento por seguir. Deixou claro que, caso Henrique ajudasse Raimundo, lutando ao seu lado ou atacando regiões conquistadas pela França, colocaria sua fé sob suspeita, sofreria os mesmos golpes desferidos pela cruzada contra os albigenses e não poderia contar com a Igreja para concluir a trégua como tantas vezes acontecera no passado. Henrique curvou-se aos barões que o aconselharam a não intervir.
Acreditou que Luís tinha poucas chances de sair vitorioso. Diante de ameaças e sábios conselhos, Henrique III também não apoiou Raimundo. O conde perdeu ajuda preciosa, ficou restrito às cidades e vassalos que lhe restaram fiéis, Toulouse, que sempre o reconhecera sem reservas, e os fiéis aliados da casa de Toulouse, o Visconde Trincavel, os condes de Cominges e Foix. Luís recebia as submissões dos que iam a Paris, dos que viajavam até Bourges para encontrá-lo. Grandes e pequenos feudatários rendiam-lhe homenagem. Faziam-lhe juramentos. Tornavam-se vassalos do reino. Antes mesmo da partida da armada, o rei da França já era senhor superior de grande número de cidades e baronias ao sul do país. A armada partiu no dia marcado. Em Lyon, os cruzados embarcaram no Rodano víveres e bagagens. Tomaram a estrada para o sul. Em junho, os primeiros esquadrões chegaram a Avignon. Aos estandartes manchados com o sangue em cruz, aos decorados com a branca flor, não responderam os de Avignon que deviam tremular no alto das muralhas da cidade. Ao som das trompas dos arautos do lado de fora, não cantaram as do lado de dentro. A cidade não parecia esperar visitas. Não estava em festa. Não se preparara para receber o convidado real. Não tinha a intenção de acolher visitantes. Para que não houvesse dúvidas, cerrou suas portas. 3.000 homens, incrédulos, encontraram a cidade trancada, adormecida. Confusos, sem saber o que fazer, avistaram uma ponte de madeira lançada de uma margem à outra do rio e, apesar de constatarem quão pouco segura era, passaram para a margem direita. Pouco depois, surgiam Luís e Romain com o resto da armada. Também rei e legado pararam, estupefatos. Pediram para falar com os responsáveis pela cidade. Queriam explicações. Os avignonenses disseram que a armada devia passar pela ponte de madeira construída expressamente para ela. Os cruzados repetiram as promessas feitas pela comuna da cidade. Afirmaram que os representantes de Avignon se haviam engajado por juramento, que haviam prometido reféns e fortalezas como garantias e que o rei havia confirmado segurança para as pessoas e seus bens. Nenhum argumento lhes abriu as portas da cidade. Os cruzados exigiram que os víveres já comprados pelos emissários lhes fossem entregues. Os avignonenses se negaram a fazer entregas. Ficaram com dinheiro e mercadoria. As discussões não chegavam a conclusões. Luís recusou-se a atravessar a ponte de madeira. Os avignonenses lhe deram como escolha passar pela cidade, mas apenas com uma pequena comitiva, ou chegar à ponte de pedra com a armada, escalando o rochedo, caminho difícil e perigoso. Luís não aceitou. Ameaçou cruzar a cidade, por bem ou por mal. O impasse inflamou os habitantes. Atiradores ocuparam o alto das muralhas. Atingiram os cruzados. Apontaram para a ponte sobre o rio. Destruíram-na. Dividiram a armada em duas partes. Luís ordenou que acampassem, cercassem a cidade. Enquanto a armada real empacava em Avignon, cidades continuavam a se submeter a Luís. A parte oriental do país se entregou. Até Bernardo V de Cominges, conhecido aliado de Raimundo, capitulou, mas os franceses algemados em torno de Avignon, as submissões perderam a validade, acabaram. Também minguaram as provisões. O verão avançava. Os cruzados sofriam com calor, racionamento de comida e água. Raimundo estava pelos arredores da cidade. Não tinha homens para libertar os habitantes. Tratou de dificultar a estadia dos invasores. Evacuou o povo das cidades mais próximas com arrebanhos e tudo que servisse de alimento. Destruiu prados e culturas para privá-los de ajuda. Distribuiu homens pelas vizinhanças. Preparou emboscadas para os que partiam em busca de provisões. Não demorou muito. A fome atingiu os acampados. Calor e desnutrição baixaram resistências, desencadearam epidemias. Provocaram também dissensões. Muitos barões,
Completadas as quarentenas, prepararam-se para partir. 3 meses depois, a situação tornou-se insustentável para os habitantes de Avignon. Capitularam. A cidade foi severamente castigada. O cerco também custou caro aos franceses. Perderam 2.000 vidas entre combates e doenças. Antes de deixar Avignon, Luís instalou no castelo um governador civil e militar, representante do poder central, encarregado de administrar, em seu nome, os domínios já confiscados. Raimundo 54 nasceu a Senescalia Real. O Languedoc começou a ser anexado à coroa da França. A Cruzada Real iniciou com 3 meses de atraso. Tempo precioso que Raimundo, com a ajuda dos avignonenses, teve para organizar a resistência, enfraquecer a Armada Real, que se desfalcou com a morte de muitos combatentes e com a volta dos que completavam a quarentena. Mais precioso ainda porque obrigava a Luís, caso pretendesse cercar Toulouse, a enfrentar o bloqueio durante um mau tempo. Rei e legado chegaram a Carcassonne. Raimundo II Trincavel e o Conde de Foix abandonaram a cidade. Os cruzados, ali, não se demoraram. Voltaram à estrada. Durante a cavalgada, Luís sentiu que as forças o abandonavam. Desde o cerco de Avignon, sofria com uma disenteria renitente. Enfraquecido, via a chegada do inverno com desânimo. O cerco de Avignon retardara sua ação e o projeto de cercar Toulouse durante a estação amena. Resolveu voltar ao reino. Tomou providências para que a missão continuasse. Humberto de Belgeu, seu primo, foi nomeado vice-rei e comandante supremo da armada. Luís e sua comitiva partiram. Nos dias finais de outubro, foram obrigados a parar. Luís acamou-se. Esgotado pela febre e pela infecção, o rei reuniu prelados e grandes senhores do reino. Obrigou-os a jurar que, era caso de sua morte, fariam, imediatamente, homenagem a seu filho mais velho, Luís, e cuidariam para que fosse coroado o mais rápido possível. Aos 8 dias de novembro, entregou a alma ao Senhor, aos 39 anos. A vida e a cruzada, para Luís VIII, estavam terminadas. A cavalgada real, com a morte do rei, desarticulou-se. Os religiosos voltaram para a França. Grandes barões também não viram motivos para continuar. Humberto de Belgeu não tinha como lutar. Em Reims, Luís IX, de apenas 12 anos, foi coroado e sagrado rei da França. Branca de Castela, sua mãe, assumiu a regência e estava pronta para retomar a Cruzada Real, mas foi imediatamente presa numa conspiração tramada pelos grandes barões que não a queriam como regente. A conspiração converteu-se em rebelião, e Branca, com a ajuda do cardeal legado Romain, foi obrigada a comandar uma armada para combater bretões, poitevinos e anglo-gascões insatisfeitos. Os problemas do reino sustaram o socorro a Humberto de Belgeu, mas Honório pressionava a coroa a reassumir a expedição. Branca dividia-se entre o dever de voltar ao combate e a impossibilidade de realizá-lo. Enquanto oscilava Branca, entre necessidades da igreja e da coroa, Honório também abandonou a luta. Gregório IX ascendeu. Se inesperados acontecimentos surpreenderam a coroa e a igreja, também Raimundo VII surpreendeu Humberto de Belgeu, tomando a ofensiva, reiniciando os combates. O Razés e a cidade de Cabarete uniram-se ao conde. Trincavel e o conde de Foix também participaram da luta, ajudados por inúmeros vassalos exilados de seus domínios. Rogério Bernardo de Foix e Raimundo Trincavel pretendiam fazer do Razés uma nova sede da Reconquista. O Languedoc reunificava-se. As dissensões ocorridas, quando da ameaça da Cruzada Real, desfaziam-se. Senhores que, na primavera do ano anterior, se haviam tornado vassalos do rei da França engajaram-se, na estação florida de 1227, na armada occitânica, prontos a combater o exército real, libertar o Languedoc e, principalmente, a cidade de Cabarete. Decisão audaciosa,
A cidade era conhecida como sede de um dos bispados cátaros, santuário de resistência política e religiosa. Quando Luís VIII Grau sossegou o país, os senhores de Cabarete optaram pela resistência, e, depois da morte do rei, Humberto de Belgeu deparou com uma ferrenha submissão. O povo, que recusou o domínio real e religião universal, que não se curvou ao poder taumatúrgico do rei sagrado nem o temeu, possuía outra crença religiosa e política. Em Cabarete, a igreja cátara dominava, e o catarismo não era uma seita nem uma comunidade de homens e mulheres que se contentavam em obter a própria salvação. Ali, a igreja cátara constituía-se como consciência religiosa da sociedade. Em Cabarete, não eram católicos que toleravam hereges. Não eram católicos e hereges que se confundiam e conviviam pacificamente. Lá, não havia católicos, apenas perfeitos e seguidores fiéis. Logo, defender a cidade era proclamar-se partidário de heresia. No fim de 1226, Raimundo saiu em campanha militar. No início de 1227, sua posição estava consolidada. Tomou inúmeras cidades e as libertou de guarnições francesas, favoreceu a reinstalação de hereges em cidades libertadas, buscou aliados, recebeu juramentos de fidelidade, manteve os franceses o mais longe possível de Toulouse. Gregório IX, tão logo ocupou a Santa Sé, escreveu à rainha regente. Rogou-lhe que se empenhasse na cruzada albigense. Mas Branca de Castela não enfrentava apenas problemas militares. A situação econômica também estava instável. A igreja comprometera-se com o financiamento da guerra. No entanto, os arcebispos de várias cidades negavam-se a pagar a décima prevista para os gastos. Argumentavam que, se a coroa havia abandonado a guerra, não tinham por que contribuir. Em maio de 1227, Gregório IX enviou carta desesperada à rainha. Pedia que relançasse a cruzada. Branca de Castela não via como ajudá-lo. Sem apoio, sem recursos, como retomar tão difícil tarefa? O legado Romain de Saint-Ange encontrou a solução. Não exatamente retomando a luta, mas pondo fim a um combate infrutífero. A coroa não tinha homens nem dinheiro para cercar Toulouse. Não contava com meios para combater os aliados e assegurar as terras obtidas, nem, muito menos, para vencer batalhas e aumentar suas conquistas. O legado advogou sabedoria e astúcia para obter a vitória política. Raimundo VII, desde que fora deserdado no Concílio de Latrão, lutava pela coroa condal e continuaria lutando, porque havia sido injustiçado. Por outro lado, sabia que somente a paz da Igreja e da coroa garantiriam terras e título. Por que não lhe oferecer a homenagem ao rei da França e a reconciliação religiosa, ou seja, o reconhecimento de seu título de conde de Toulouse em troca de um acordo que beneficiasse coroa e igreja? Branca e Romain tramaram a desgraça de Raimundo VII. De que forma? Humberto de Belgeu devia reunir tropas, consolidar a armada e conseguir ajuda entre os gascões. A missão da armada: destruir os vinhedos toulousianos. A Gasconha tinha interesses econômicos em enfraquecer o comércio toulousiano e não se negaria a colaborar. A destruição dos vinhedos, em pouco tempo, provocaria a ruína econômica do condado, essencialmente agrícola. Acabaria com Toulouse. Daria à Gasconha a chance de comercializar seu vinho sem concorrentes. Milhares de vendedores, transportadores, tanoeiros e inúmeros outros artesãos ficariam sem emprego. Não haveria nada para encomendar, para exportar, matéria-prima para manusear. Os toulousianos sofreriam perdas enormes, muitos empobreceriam da noite para o dia, e Raimundo VII perderia o controle da situação. Neste momento, a Igreja ofereceria paz, a coroa, o juramento de fidelidade ao rei da França. O conde não desprezaria a oportunidade de receber de volta terras e títulos. O consulado, extenuado por guerras e perdas,
agarraria a oferta como tábua de salvação para o país exaurido e impossibilitado de reagir. Como lucraria a coroa? Romain tinha plano bem definido. Branca de Castela e Raimundo VII eram primos. O parentesco justificava a aquiescência da coroa em conceder a tão sonhada homenagem e interceder junto à Igreja pela paz. Raimundo era também primo do conde de Champagne e o tinha em alta estima. Não recusaria negociar com ele a paz política através de um documento provisório que conteria apenas algumas das exigências que fariam a Raimundo. O projeto do tratado seria irresistível para o conde, obcecado em defender o condado do Confisco, para o consulado de Toulouse, preocupado em salvaguardar suas liberdades. Depois que o projeto fosse aprovado, cláusulas, mais proveitosas para a Igreja e coroa, seriam inseridas no documento definitivo que Raimundo só conheceria quando já não pudesse voltar atrás. A primeira iria vincular reconciliação e perdão ao casamento de Joana de Toulouse, filha de Raimundo, com Afonso de Poitiers, irmão do jovem rei. O segundo estipularia que Joana seria herdeira absoluta de seus domínios, e, em caso de morte de Raimundo ou da filha, todo o condado de Toulouse seria herdado pela coroa. A primeira providência foi tomada tão logo Branca concordou com o plano. Romain escreveu a Gregório IX pedindo as dispensas necessárias ao casamento. Os jovens eram primos em graus proibidos pela Igreja. A autorização papal não era problema. O Papa ansiava pela paz. Também para a Igreja, a guerra já se prolongara além do tempo desejado, atrapalhando compromissos com Jerusalém. Além disso, o Papa Gregório IX, assim como Honório III e Inocêncio III, sabia o quanto era importante para a coroa o domínio sobre a Occitânia. Humberto de Belgeu preparava-se para retomar a luta quando recebeu carta de Paris. Alterou seus planos. Lançou apelo aos gascões. Arcebispos e vários bispos também receberam carta sigilosa chegada de Roma. Vice-rei e religiosos convocaram barões e grande quantidade de cruzados. No dia de São João, a armada real acampou diante das portas de Toulouse. Não cercou a cidade. Não tentou assaltá-la. Madrugava cada dia, assistia à missa, comia frugalmente. Depois, besteiros e cavaleiros, armados para um estranho e singular combate, dirigiam-se aos vinhedos das proximidades. Quando os habitantes acordavam, já tudo havia sido destruído. Não só vinhedos, mas plantações de trigo e hortaliças. Em setembro, a trégua foi proclamada. Nada mais havia por devastar. Os contatos com Raimundo podiam ser feitos. O abade de Grande Selva enviou embaixadores ao conde acenando com o perdão da Igreja. O conde de Champagne anunciou ao primo Raimundo o interesse da coroa em conceder-lhe o juramento de fidelidade e homenagem. Os conciliadores marcaram o encontro. Após a conferência, Raimundo retornou a Toulouse. Expôs a proposta feita para decidir, junto a barões e cônsules, se aceitaria o acordo que Igreja e coroa ofereciam. Raimundo não era ingênuo. Não tinha dúvida de que as outras exigências lhe seriam feitas, mas precisava pôr um ponto final aos combates. Sua situação militar não era das melhores e, mesmo considerando algumas vitórias, tivera muitas perdas. Não tinha como fazer o frente a tantos cruzados, não tinha como enfrentar outra cruzada real. Sua situação econômica era desastrosa. Não bastassem as sanções tomadas por Gregório, interditando as feiras de Champagne a negociantes toulousianos e provocando um prejuízo considerável para o comércio de exportação. As devastações cometidas pela armada atingiram o condado de forma mais violenta que qualquer cerco feito a Toulouse. O número de mendigos cresceu assustadoramente, a miséria batia a porta não somente de pobres, mas de representantes das várias camadas sociais. Eram inúmeros os burgueses falidos que, envergonhados e revoltados com a condição de pobres, aceitavam, às escondidas, sopas populares organizadas pelo bispo Fouques.
Todos desejavam a paz e a possibilidade de reconstruir sua vida. Raimundo e os cônsules de Toulouse decidiram negociar. A experiência dizia ser imprudente confiar, mas imprudente ainda recusar a dupla oferta. De posse da quiescência de Raimundo, os embaixadores elaboraram o projeto do tratado por propor ao conde,